Mano, eu vou te fazer uma pergunta sincera. Você tem medo do Flamengo virar um Bayern de Munique do Brasil? Tipo assim, o campeonato começa e você já sente que tá escrito, tá ligado? De 10 Brasileirão, o Flamengo ganha 9. E os outros times ficam ali brigando por o famoso título Boa Campanha, comemorando G4 e considerando que vai ser raro o título mesmo. Porque querendo ou não, isso muda completamente a graça do campeonato. E o pior é que esse papo, que antes era zoeira, agora pode se tornar real. E mano, o que deixa isso ainda mais sinistro é que essa ideia não veio de torcedor emocionado não. Veio de dirigente, de CEO e de gente que tá dentro do futebol. Teve uma fala que viralizou, que é basicamente assim: o Flamengo quer transformar o Brasileirão na Bundesliga e ser o Bayern do Brasil. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar tudo na mesa. Primeiro, vamos falar todos os tópicos, se isso é exagero, se isso é medo de rival, ou se realmente o Flamengo tá dominando o estilo do Bayern. Fala galera do Olympiacos, eu sou o MG e hoje o vídeo tá daquele jeito, polêmico, histórico e futebol. E já vou avisando, se você for rival do Flamengo, é bom você tomar cuidado com isso, hein? E fala pessoal, eu sou o Enzo. E mano, esse vídeo aqui tá perfeito para você assistir até o final. Por quê? A cada ponto que a gente for citando, vai ficando mais difícil de dizer que é só uma fase boa. Porque quando vira estrutura, vira papo sério. Então já deixa o like aí, porque esse vídeo dá trabalho de tanto fazer, tanto pesquisar esse tanto de coisa, né não, Enzo? E já vai comentando aí, o Flamengo tem chance sim de virar o Bayern brasileiro? Então vamos lá, primeiro a gente precisa explicar o que significa virar o Bayern. Porque muita gente acha que é só ser rico, mas não é. Virar o Bayern é quando o time cria um sistema de domínio. E quando não importa quem sai, quem entra ou quem machuca. Caralho, ficou essa frase aí, rapaz. O clube continua forte e competitivo. E com o tempo você cria a sensação de que, caraca, esse time é realmente impossível de se bater. Isso, e o problema nem é o time ser bom, porque todo mundo gosta de time bom. Futebol bonito, elenco forte. O problema é quando esse vira um campeonato previsível, quando você sente que os outros clubes não estão competindo de igual para igual. E o Bayern é o maior exemplo disso. Por muitos anos, a Bundesliga ficou com cara de campeonato travado. E aí quando alguém compara o Flamengo com isso, não é só provocação, é medo real de que o Brasileirão vire um campeonato com um novo dono. Para começar, a gente tem que falar da origem desse papo. O CEO do Grêmio, Alex Leitão, falou basicamente o seguinte: o presidente do Flamengo quer que o Brasileirão vire a Bundesliga, onde o Flamengo seria o Bayern, ganhando 9 de cada 10. E ele ainda mandou a clássica: os outros 19 clubes precisam se juntar para impedir isso. Mano, isso é pesado demais, porque é simplesmente um executivo falando isso publicamente. E o mais engraçado é a parte de se juntar, né? Mano, no Brasil os clubes não conseguem nem se juntar pra decidir o calendário, irmão. Os caras brigam por tudo, TV, arbitragem, estádio e até horário. Imagina se juntar pra bater de frente com o Flamengo. Aí é pedir pra algo dar errado. Agora vamos pra realidade. O Flamengo de uns anos pra cá vem virando uma máquina de troféu. E que não é tipo, ganhou um título e pronto. É título em sequência. Todo final de ano tem título. Sempre time forte. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, Carioca. E aí fica aquela sensação. Não é ganhar ou pelo menos vai chegar. Isso é dominância. Sim, mano. Isso tem um impacto que vai além do campo. Porque dominância cria aura também. O adversário já entra em campo com pressão dobrada. E cria também aquele ciclo perigoso. Ganha título, cresce financeiramente, cresce em torcida, atrai mais jogador, monta o elenco mais forte e ganha de novo. E quando você entra nesse ciclo, aí começa o medo do Flamengo virar um Bayern. Agora vem a desculpa que sempre aparece. Ah, o Flamengo ganha mais por causa da TV. E beleza, TV conta. Só que hoje o Flamengo já não é um time de TV. O Flamengo virou um clube que faz dinheiro de todo jeito. Marketing forte, patrocínio, camisa, torcida gigante, sócio torcedor e estádio lotado, sempre. Ou seja, não é uma fonte só, é um modelo inteiro funcionando. E aí quando alguém fala, vamos dividir melhor os direitos? Ok, válido. Mas isso não vai diminuir o Flamengo do nada. E aqui tem uma frase que resume tudo. O Flamengo hoje tem mais dinheiro do que jogador no mercado. Porque chega num ponto que o Flamengo quer contratar a nível europeu. Mas o jogador europeu pensa, você é da Europa para jogar no Brasil? Na maioria das vezes a resposta é não, claro. E aí o Flamengo faz o quê? Se eu não posso contratar jogador de fora, eu vou contratar os jogadores que já estão dentro do Brasil. Agora vamos entender a comparação de verdade. O Bayern virou dominante por um motivo muito claro. Ele começou a contratar os melhores jogadores dentro da própria Bundesliga. Ou seja, o rival monta time forte. O Bayern vai lá e pega o melhor jogador do rival. E com isso ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Fortalece seu elenco e enfraquece o adversário. Isso é estratégia predatória. E por isso o Bayern virou o chefão final. Ou seja, o rival trabalha 2 anos para montar um time bom, aí chega o Bayern e fala,
Valeu, irmão, vou levar esse atacante aqui. E isso é literalmente, abre aspas, o vilão do futebol. Chega até a ser engraçado. E agora vem um ponto principal do vídeo. O Flamengo tá copiando isso no Brasil? Porque se você começar a reparar, o Flamengo tá cada vez mais de olho de jogador no mercado interno. E aí surgem os nomes como Vitão, que já veio pro Flamengo, o Caio Jorge, o Brazão, ou até o Marcos Antônio. E mesmo que não feche com todo mundo, isso mostra que o Flamengo tá mirando uma coisa, elenco forte até no banco. Isso no Brasileirão é roubado, porque aqui não ganha o melhor time titular, aqui ganha o time que aguenta o calendário até dezembro. Quando chega em agosto e setembro, metade do Brasil tá sem perna, sem elenco, sem reserva, com jogador estourado, e o Flamengo tá trocando de 5 e mantendo o nível. E é aí que parece Bayern, não é ter 11 estrelas, é ter 25 jogadores bons. E aí você fortalece seu elenco sempre, e ainda atrapalha o rival porque tirou peça importante dele. Agora, sendo justo, no Brasil é mais difícil do que na Alemanha dominar. Aqui tem Palmeiras organizado, tem SAF com investimento, tem time milionário por trás, tem gigante que pode voltar. O Brasileirão é caótico. Só que aí tem um detalhe, o carro não afeta todo mundo igual. Quem tem estrutura e elenco usa o carro como vantagem. E se vier um fair play financeiro bem aplicado, o clube organizado tende a abrir vantagem. O clube bagunçado tende a vender jogador para sobreviver. E aí não precisa o Flamengo ganhar 9 de 10. Mas ele pode virar aquele clube que todo ano tá no topo. Então no final das contas, a pergunta é essa. O Flamengo quer virar o Bayern brasileiro? Talvez querer seja forte, mas o caminho tá se desenhando. Porque o Flamengo tem dinheiro, torcida, estrutura, gestão, elenco e o mercado interno como alvo. E agora é contigo. Você acha que o Flamengo vai dominar o Brasil por 10 anos? Ou o Brasileirão vai continuar sendo esse caos maravilhoso que a gente ama? Comenta aí porque hoje vai dar briga.